Este vídeo é um oferecimento de Otaku Crítico. Concorra ao volume 1 de Slandunk curtindo a fanpage. Link na descrição. One Piece The Worst Generation. Tudo sobre One Piece, curiosidades, humor e informações você encontra na fanpage. Viram só? Já estamos na edição 14 do Review Wheel. Ou isso, perto disso. E dessa vez nós vamos para o capítulo 744, né, que nós vamos falar simplesmente do principal, de um dos principais, né, oficiais do Exército Revolucionário. Né, finalmente mostrando, revelando quem nós já sabíamos que era, mas dessa vez com um hype tremendo. Eu simplesmente achei a entrada mais sensacional de um personagem de One Piece. Acho que eu não sentia isso desde o Whipper, quando ele chegou e derrotou Sanji, Zoro e Uruk ao mesmo tempo. E, cara, sensacional. Esse capítulo me impressionou de várias formas. Vou começar falando da capa. A popularidade do Kuzan tá tão grande que ele foi um dos escolhidos para capa, né? Ele tá ali tomando uma raspadinha junto com o Pinguim. E eles estão lá, né, batendo a cabeça porque subiu a raspadinha rápido demais e tal. E foi um pedido, né? Eu achei muito interessante que tenha o Kuzan na capa, né? O Aokiji na capa. Eu, sinceramente, achei muito interessante ter ele. Não esperava que fosse ele, esperava que completasse o ciclo de todos os Mugiwaras e começassem outros personagens, tipo, sei lá, um Bon Clay da vida, os personagens mais populares. Eu não esperava o Aokiji tão cedo, né? Logo depois, a gente tem a continuação exatamente da onde parou no capítulo 743. Às vezes não temos isso, dessa vez nós tivemos. O Lucy terminou de destruir a arena, né? O pseudônimo Lucy terminou de destruir a arena. E nós vimos, né, que o nível de água começou a diminuir porque a água começou a ir lá para baixo, né? Começou a ir lá para o subsolo. Todo mundo começou a recuar. E começou, né? O Burgess tomou uma pedrada na cabeça, o Bartolomeu falou pra não se segurar nele e tal, né? E finalmente, né, o Diamond mostrando que realmente ele é um bosta, assim como eu imaginava, e ali na água perdendo toda a sua força. Obviamente ele não é um bosta, quem não conhece no review, eu estou brincando, ok? E tudo aquilo, né, aconteceu e finalmente, né, ele brilhando, ele subiu, conseguiu destruir rapidamente o peixe que estava, né, que nós já sabíamos que estava. Desde o começo, o locutor disse que quem pegasse a Akuma no Mi seria o campeão. Ele simplesmente foi lá, pegou a Akuma no Mi, pegou a Mera Mera no Mi. No momento que ele pegou ela, ele já mordeu e imediatamente se tornou campeão do Coliseu. Certo? Todo mundo começou a sair correndo, inclusive ursos e outros monstros, porque quando o Coliseu começou a desabar, provavelmente também pegaria as pessoas da plateia. E logo depois em que ele come, né, tem aquela velha máxima que nós já sabemos que toda Akuma no Mi tem gosto de merda. E ele comeu, né, falou, que nojento e tal. E foi finalmente salvar a Rebecca, né, porque ele disse que ele ia fazer alguma coisa para salvar ela, né. E nisso, finalmente, a sua máscara cai, né, ele derruba o seu helmet e o seu bigode, deixa para trás. E finalmente diz lá, né, a imagem que nós vimos, porque agora a Shueisha está soltando pelo menos uma imagem antes, a imagem que nós vimos do spoiler tão conhecida, em que ele deixa o Bartolomeu para trás e leva a Rebecca para cima, né? Logo depois disso, ele usa o golpe da Mera Mera no Mi, e vejam só, né, como as coisas são interessantes, né? Nós já vimos várias pessoas comendo a Akuma no Mi, e logo depois tentando usá-la. Um exemplo clássico é o Luffy. Logo quando ele comeu a do Gomu Gomu no Mi, apesar de ele ser uma criança ainda, né, ele não conseguiu usar o golpe dele. Ele tentava dar o golpe do Gomu Gomu o Gomu Gomu no Pistol, o mais simples, o golpe batia no chão, voltava na cara dele, acontecia tudo aquelas coisas, né. Logo depois nós vimos também a Califa e o Kako utilizando logo depois de comer a Akuma no Mi. E vejam só, novamente, né, o Kako ele não sabia nem mesmo criar golpes, né. Ele usava sempre aquele Kilimanjaro, foi uma cena engraçadíssima com ele. E a Califa, podemos dizer que ela aprendeu a usar sim o seu golpe de alguma forma, mas de forma ou de outra, ela perdeu para Nami, né? Beleza,
tipo, os golpes dela, a forma em que ela usou o Akuma no Mi pode ser que não tivesse tão certa, porque estava muito recente ainda para ela. E vejam só, logo depois do Lúcio, vou chamar ele de Lúcio, logo depois do Lúcio ter comido a Akuma no Mi, a Mera Mera no Mi, ele já puxou e usou um golpe muito poderoso que o próprio Ace usava, né? Talvez até melhor que o Ace. Ele usou o Riken, que é o Punho de Fogo, né? Que da onde vem o nome do Ace, onde vinha o pseudônimo do Ace, Ace do Punho de Fogo, né? E com isso ele arrombou o chão de alguma forma, todo mundo ficou extremamente surpreso e imediatamente nós temos um corte para o Porto Subterrâneo. Se vocês verem o quadro logo depois que temos o corte para o Porto Subterrâneo, vocês podem ver que tem um crack ali, né? Esse crack significa que o golpe em que ele deu está rachando a parte do Coliseu e já está indo ali para a fábrica, né? Com isso, nós temos extremamente puto da vida, porque ele foi enganado, né? Xingando todo mundo. O Sr. Treble da Beta no Mi. Ele está extremamente puto, todo mundo está tentando fugir com o Usopp, porque o Usopp está extremamente destruído também. E chega a Robin, né, e fala, não, vou protegê-lo, né, coisa em que o Usopp não tinha feito anteriormente. Com o golpe da Beta no Mi, ela consegue segurar o golpe, e logo depois nós temos o nosso amigo gigante aparecendo, né, e vejam só, ele protege o Usopp, e o interessante é que agora que apareceu um gigante, nós podemos ainda ter até um link mais para frente com o Elbaf. Não sabemos se o Baco fica no Novo Mundo, não sabemos se o Baco fica na Grand Line. Espero que fique no Novo Mundo, espero que seja uma ilha ainda para aparecer, assim como o Ano vai aparecer também. Nós temos várias ilhas ainda para mostrar e dar o seu árduo apreço para a gente, né? Com isso, ele está ali dizendo que ele ficou para proteger e tal. Ninguém sabe a verdade, né, do que aconteceu com o Usopp. Beleza, já passou aquilo com o Usopp e a gente supera. Com isso, ele fala, né? Nossa, teve gente que teve ficado 10 anos com um brinquedo, isso foi horrível e tal, e você chegou aqui e salvou a nossa vida. E com isso, nós temos uma cena cômica que já aconteceu anteriormente, já foi mostrada anteriormente, que é aquela cena em que enquanto o personagem é salvado e tal, aparece aquela luz de fundo. Onde aconteceu isso? Provavelmente vocês se lembram um pouco antes, né, na fuga de Impel Down, um pouco antes de chegar em Marineford, quando o Bug lá finge que está abrindo o portão, todo mundo fala, ele é o Messias e tal. Então, uma cena bem parecida com aquela, todo mundo, será que ele foi um enviado e tal, não sei o quê. E muito interessante, né? Nós temos aqui uma cena em que em português perde um pouco o sentido, né? No original, em japonês, ele tem um sentido bem mais legal. Quando o Usopp fala, eu vou liderá-los, né? Essa seria a tradução. Ele, na verdade, ele está falando outras coisas, né? Como, eu estou quebrado aqui, vocês não estão me ajudando. E ele, como ele está conseguindo falar pouco, só sai os kanjis iniciais. Então sai como eu vou liderá-los. Que seria, eu preciso sair daqui agora e vira o eu vou liderá-los, né? Então, com isso, o pessoal ali fica impressionado. Nossa, ele vai me liderar mesmo do jeito que ele está. Ele é o nosso salvador. É bem o que aconteceu com o Bug mesmo, né? Então os outros simplesmente falam, beleza, vocês querem me seguir? Vão ali para trás na fábrica, destruam tudo e salvem os seus amigos, né? E todo mundo, beleza, esse é o Usopp e tal. E agora nós vemos o Burgess, né? E ali embaixo também o Diamond. Eles caíram, obviamente, como a gente viu o Crack, eles caíram lá e estão agora na fábrica, né? Com isso nós temos... a gente não sabe, não tem certeza se o Burgess vai se aliar ao Doflamingo ou não, porque o que ele foi fazer em Dressrosa, que era pegar a Mera Mera no Mi, já era a sua missão, né? Ele mesmo fala, esse cara não é o Chapéu de Palha, e ele comeu a fruta que era nossa, ou seja, ele comeu a fruta que era do bando. Não que seja problema, já que a gente já sabe que eles podem roubar, mas beleza, a gente sabe que eles roubaram. Então, o Diamond está ali, o que está acontecendo aqui e tal, né? A gente está no subsolo, o pessoal tá tudo normal aqui, o que eu vou falar pro Doflamingo, né? E finalmente aparece o Bartolomeu, fala, né? Eu posso usar barreiras, mas mesmo assim você deveria ter me ajudado e tal. E a Rebeca fala, eu não sabia que existia esse lugar aqui embaixo, mesmo vivendo todo esse tempo em Dressrosa, para ver como era uma situação complicada mesmo do pessoal, né? Então, o Sabo tá ali tentando ainda, já vou falar o nome dele, na próxima página vai liberar,
o Sabo está ainda tentando arrumar a Mera Mera no Mi, né? Ajeitar a Mera Mera no Mi. Está um pouco difícil, mas ele está conseguindo, né? Então, ele explica que a cabeça do primeiro Luffy vale 400 milhões de Barrel, e ele será o homem que será o rei dos piratas. Olha só que interessante, é muito legal quando as pessoas falam disso, quando falam do termo One Piece, quando falam do termo Rei dos Piratas, que mostra que o Oda não se perdeu, não esqueceu ainda do começo da série, né? Nós estamos no capítulo 744, e mesmo assim o Oda continua colocando os elementos como Rei dos Piratas, que é o foco principal do Luffy, e continua falando do elemento principal, que é o One Piece. A última vez, se não me engano, foi citado pelo Doflamingo mesmo, ou pelo Ray League lá em Sabonte, faz um pouco de tempo, mas é emocionante quando chega a citar. É interessante quando chega a citar. E o Sabo tem como para si Luffy como irmão mais novo, né? Assim como era com o Ace. Então o soldado, a gente já sabia que o Haki era um soldado revolucionário, ele já tinha tido aquela ligação do Dendemushi muito tempo atrás, quando ele estava caído, tinha conversado com a Koala rapidamente, né? Então ele fala, o Luffy é um cara legal, não é? Mas ele não mudou nada, continua daquele jeito de sempre, aquele jeito brincalhão e tal. Daí a Rebeca pergunta por que eles estão aqui, e eles explicam que era aquele movimento de armas que nós já sabíamos que acontecia no porto, né? E a Koala explica por que o exército revolucionário não se meteu antes nisso. Simplesmente porque toda vez que mandava um, tocava e esqueciam que o cara tinha sido mandado pra lá, e às vezes mandavam outro e tal. Então, isso é interessante também. É uma coisa bacana porque nós temos mais aliados. O exército revolucionário está do lado do Luffy e está cada vez pior para o Doflamingo. Sinceramente, mesmo depois do final desse capítulo, sinceramente eu não consigo viabilizar uma forma do Doflamingo não se fuder legal nessa saga. Beleza. Nós temos dois randoms falando, ei, isso é mal e tal. Aquele é o Sabo, o segundo em comando do exército revolucionário. Ok? Então, provavelmente ele seja, do jeito que foi colocado ali, se pessoas extremamente randoms conhecem esse cara, provavelmente pessoas do Novo Mundo, provavelmente pessoas do Novo Mundo também conhecem. O que deixa uma coisa aí em aberto, né? Será que o Ace se lembrava, o Ace conhecia o Sabo, sabia que ele estava vivo? Então fica toda essa questão. O Ace podia saber que estava vivo e não comentou com o Luffy quando eles se encontraram em Alabasta, né? E também não teve tempo de comentar em Marineford. Então fica a questão. O Ace sabia, né? Provavelmente vale um flashback, vai explicar tudo o que aconteceu. Nós já sabemos mais ou menos o que aconteceu, né? Lá o Sabo foi bombardeado por aquele nobre, né? E logo depois o Dragon encontrou ele com ferimentos horríveis. Por isso a cicatriz tão grande no rosto, né? Beleza. Com tudo isso, nós temos uma visão por cima, mostrando tudo o que está acontecendo. E finalmente ele fala, né? Vou levar um presente, né? Para o Dragon Sun. Fica bem claro que ele treinou com o Dragon. Nós temos o corte de volta para Palácio Real, finalmente, onde nós ficamos mais ansiosos para a semana passada, né? Nós temos o Kairos aí arregaçando todo mundo, destruindo todo mundo. E vem o Búfalo atacar ele arregaça o Búfalo facilmente, né? E o Luffy entra, né, ali junto ali com eles, né? Aí fala, puxa, Lau, você tá vivo, vim aqui. O Lau fica puto. Vocês já conseguiram se defar? O que vocês estão fazendo aqui, né? E a Violet dá pra ele a chave do Kairoseki. Então, no momento que nós sabemos que ele tá com o Kairoseki, finalmente temos certeza que ele tá com o Kairoseki, nós sabemos que não foi ele que fez isso com o Doflamingo, né? Que salvou o Doflamingo usando a Room ou qualquer outra artimanha. Com isso, ele chega e fala, a nossa aliança está encerrada, né? Daí o Luffy, com aquele jeito, sempre quem decide aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, quem vai falar aquilo sou eu, e o Lau manda, se você soltar eu te mato. E o Luffy, cagando pro Lau, né? Porque o Lau ele é um personagem totalmente contrapartida do Luffy. Ele tenta ser sério e o Luffy não consegue ser sério, nunca vai conseguir ser sério, né? E eles acabam quase soltando o Lau. Um pouquinho antes de soltar o Lau, sobe a pica. Não, né? Beleza, sobe ali o poder do Pika, salvando o Luffy, tirando o Luffy ali salvando o Lau de soltar o seu Kairoseki, salvando a palavra errada. Tirando o Lau ali do Kairoseki, né? E fala, puxa, o cara de pedra e tal, chegou. É o que aconteceu na semana passada, né? Como eu disse, o Zoro falou, ele sumiu, então o Pika simplesmente sentiu que o Doflamingo estava se ferrando e foi até lá, né? Então ainda continua em aberto a teoria do que aconteceu com o Doflamingo, né? Eu simplesmente aguardava em que o Pika fosse, sei lá, tivesse
um poder parecido aí, sei lá, com o do Mr. 3, né? Do Borsalino, que fosse um golpe em que ele colocou, o Galdino, que fosse um golpe em que ele fizesse, né, ele inteiro de uma outra forma. Eu pensei nisso, mas se ele tá falando ali, é meio complicado imaginar o que está acontecendo ali, né? Mas beleza, com isso, nossa, o Flamengo está vivo e tal, né? O jovem mestre, como é possível? E ele fala, né? Essa é uma péssima situação. Eu teria que usar a gaiola. Você lembra, Lau, da gaiola? E o Lau está tremendo. Então, simplesmente devem existir duas possibilidades para essa gaiola. Ou pode ser isso, ou também pode ser isso. A gaiola das loucas. Brincadeiras à parte, obviamente, não é isso. Nós ficamos aí em aberto o que é a gaiola. Então agora, além do mistério da cabeça do Doflamingo, nós também temos essa parte da gaiola, né? Existe, se o Doflamingo está confiante para usá-la, é como eu disse, o Doflamingo ele está extremamente fodido nessa saga, certo? Nós temos exército revolucionário, nós temos todas as pessoas que ele transformou em brinquedo, nós temos até o governo mundial que foi transformado, algumas pessoas foram transformadas, como nós vimos no capítulo anterior, nós temos o Lau, nós temos o bando do Ruffy, nós temos também, no momento em que, na minha opinião, no momento que o governo mundial teve pessoas que foram transformadas, ficaram anos como brinquedo, e a Marinha da mesma forma, eu acho que a Marinha não é mais aliada do Doflamingo. Se ela não for mais aliada do Doflamingo, nós temos o Batley, nós temos o Ishu, que é um almirante, e nós temos ainda a Cip-Zero, que está em Dressrosa, né? Então, com tudo isso, nós sabemos que na semana que vem nós não teremos capítulo de One Piece. Que pena. Mas, como nós não teremos capítulo, na semana que vem eu vou pegar e fazer o review falando de Dressrosa. Até aqui, você está perdido em Dressrosa, você não sabe o que está acontecendo, então falarei um pouco sobre ela. E é isso, pessoal. Hoje é isso. Não deixe de curtir nossos parceiros, não deixe de dar um like no vídeo se vocês gostaram, um dislike se vocês não gostaram, e mostrem para os seus amigos, comentem, falem suas teorias sobre a gaiola aqui embaixo. Estou aguardando vocês na semana que vem com um especial de Dressrosa. E é isso, galera. Um abraço e até semana que vem. Este vídeo é um oferecimento de Otaku Crítico. Concorra ao volume 1 de Slandunk curtindo a fanpage. Link na descrição. One Piece The Worst Generation. Tudo sobre One Piece, curiosidades, humor e informações você encontra na fanpage.